Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O estelionato é um dos crimes que mais crescem no Brasil e os idosos são o alvo preferencial. Em São Paulo, uma senhora teve um prejuízo de R$50 mil depois de receber uma falsa entregadora. Uma câmera de segurança registrou o momento que a mulher chega e chama a dona da casa pelo nome. Dona Berenice? A aposentada de 77 anos, que está com medo de mostrar o rosto, lembra que a suposta entregadora disse numa ligação que ela tinha ganhado uma cesta básica de uma organização de combate à fome. Mas, na hora da entrega, a mulher avisou que era preciso confirmar algumas informações pessoais. Qual é a renda da senhora? Eu falei, eu recebo pela pensão do meu marido. Falei, mas para que tudo isso que você está perguntando? Ela falou, porque eu tenho que entregar esse relatório lá na ONG. As imagens não mostram, mas a aposentada também tirou uma selfie com o celular da suspeita. Ela pegou e me tirou a foto do rosto. Esse negócio agora da face da pessoa é o comprovante da pessoa que autoriza as coisas. Eu não sabia disso. Ela descobriu que a foto foi usada como assinatura biométrica na abertura de uma conta bancária. Os criminosos fizeram R$50 mil em empréstimos. O caso foi denunciado à polícia como estelionato. Crime que, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, aumentou quase 9% no ano passado em comparação ao mesmo período de 2023. São mais de 2.200 vítimas por dia, uma média de 93 casos por hora. Para este advogado especialista em segurança digital, muitas vezes os criminosos conseguem os dados das pessoas na internet, mas quase sempre vão precisar de alguma ação da pessoa para concretizar o golpe. Por isso é importante sempre desconfiar de qualquer ligação desconhecida que ofereça algum benefício. Hoje, com a facilidade da tecnologia, os criminosos eles acabam solicitando esses dados, foto, verificação de videochamada, até mesmo gravação de voz, utilizando inclusive inteligência artificial para tentar burlar os sistemas de segurança. A Secretaria da Segurança Pública informou que investiga o caso da aposentada e ainda estuda novas ações para combater esse tipo de crime. A aposentada ainda está abalada com a ação dos criminosos e também não conseguiu recuperar o dinheiro. É um sentimento horrível, 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 de ser enganada dentro da sua própria casa. E quantas pessoas não vai cair na mão dessa mulher de novo? Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Inflação fecha 2024 em 4,38% e estoura teto da meta do governo. Sobreviventes de acidente aéreo em Ubatuba são transferidos para hospital particular em São Paulo. Sob pressão internacional, Nicolás Maduro toma posse para terceiro mandato na Venezuela. Nossos repórteres mostram a devastação provocada pelos incêndios na Califórnia. E tem futebol, os detalhes dos campeonatos regionais que você vai acompanhar aqui na Record. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Os sobreviventes da queda do avião em Ubatuba, no litoral paulista, foram transferidos para um hospital da capital. Dos 4 feridos, a mulher é a que está em estado mais grave. O Ministério Público instaurou um procedimento para apurar o caso. 24 horas depois, o Júnior ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Ele passava pelo aeroporto quando viu a fumaça preta na direção da praia. Foi só quando se aproximou é que viu que era um jatinho que tinha saído da pista e caído na areia. Quando a gente viu que era avião, a gente já correu para o lado da areia e deu para ver na janelinha, a janela de trás, a mãe batendo na janela e o piloto ainda estava vivo na janela, vai para frente batendo também. As imagens mostram que as pessoas que apareceram para prestar socorro usaram pedras e pedaços do próprio avião para quebrar os vidros e resgatar as pessoas. Imagens obtidas pelo Jornal da Record mostram os passageiros que começaram a ser retirados. A família foi atendida em hospitais da região e depois transferida para um hospital particular da capital.
A mulher, em estado considerado grave, foi levada de helicóptero. A queda do avião foi registrada por uma câmera de monitoramento. O avião sai da pista, atravessa uma avenida, explode e só para na areia da praia. Chovia na hora. O jatinho partiu de Mineiros, no sudoeste de Goiás. Estas imagens mostram a aeronave voando baixo em Ubatuba, momentos antes do acidente. O piloto, Paulo Segueto, morreu no local. Ontem à noite, o avião foi retirado da areia e levado para um pátio do aeroporto. Uma operação demorada, feita com a supervisão da equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A imprensa não teve autorização para se aproximar do avião. O máximo a que a gente conseguiu chegar foi neste ponto aqui, que fica do lado de fora do aeroporto. Mas daqui, a gente já tem uma boa ideia do estado em que ficou o jatinho. E dá para ver também os investigadores do CENIPA trabalhando para tentar descobrir as causas do acidente. O Ministério Público também instaurou um procedimento para apurar o caso. Em entrevista, o diretor da concessionária do aeroporto afirmou que o sentido escolhido era insuficiente para um pouso seguro. Na praia você tem 900 metros para pousar, tá certo? Na cabeceira oposta da praia, eram só 600 metros. Segundo a delegada de Ubatuba, um funcionário da concessionária do aeroporto disse que o piloto sabia das condições climáticas na cidade. Foi uma escolha dele a cabeceira da pista sentido praia e não sentido interior. Não sabemos por que a escolha, né? E tudo agora depende da conclusão das investigações. O corpo do piloto morto no acidente de Ubatuba foi enterrado no interior de São Paulo. Paulo Segueto foi enterrado no início da tarde em um cemitério particular. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao piloto. Paulo Segueto nasceu aqui em Ribeirão Preto e foi aqui que, ainda pequeno, sonhou em ser piloto ao ver uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Ele amava o que fazia, ele amava muito, muito, muito. Esses tempos atrás que caiu um avião, eu corri ligar para ele porque me deu um aperto no coração e ele falou: minha irmã, se eu morrer voando, eu vou morrer feliz. Paulo Segueto tinha 57 anos e atuava na aviação comercial desde 1997. Há cerca de 10 anos prestava serviços para a família dona do jatinho e recentemente se mudou para Goiás. Ele vai fazer uma falta enorme. Ele não era um piloto qualquer que fez alguma coisa errada. Eu acho que era o dia dele. A gente tem um dia da gente, né? Ainda nesta edição, dados do CENIPA mostram que São Paulo é o estado que mais registrou acidentes aéreos em 2024. Nicolás Maduro tomou posse hoje para o terceiro mandato consecutivo como presidente da Venezuela. Ele enfrenta acusações de fraude e sanções internacionais. Antes da posse, a Venezuela fechou a fronteira com a Colômbia. Logo depois, foi a vez da passagem com o Brasil também ser bloqueada. Autoridades da Venezuela disseram que a medida foi tomada para impedir o que chamaram de conspirações internacionais. Este ato é possível porque a Venezuela está em paz, exercendo plenamente sua soberania nacional, disse em discurso. Nicolás Maduro se tornou presidente pela primeira vez por uma pequena margem de votos em 2013, depois da morte do ditador Hugo Chávez. No país, o mandato é válido por 6 anos. Em 2018, as eleições foram antecipadas, oponentes impedidos de concorrer e Maduro acabou reeleito. Nas eleições do ano passado, Nicolás Maduro impediu a participação da líder da oposição, Maria Corina Machado, e depois se declarou vencedor sem apresentar as atas de votação. A oposição contesta e diz que Edmundo González Urrutia ganhou com mais de 7 milhões de votos. Continuando esse movimento que por vários mandatos o Maduro tem feito, ele vai se perpetuando no poder, cada vez mais abalando as instituições democráticas e minando essa oposição, com perseguição de opositores, com exílio de vários outros, fechando meios de comunicação de oposição e, claro, praticando violência psicológica e física. Ontem, diversos protestos contra Maduro foram registrados na Venezuela.
Pelo menos 42 pessoas foram presas desde o dia 7 de janeiro. Maria Corina Machado afirmou que chegou a ser detida e liberada em seguida. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que Nicolás Maduro não tem o direito de tomar posse na Venezuela e que a população do país e o mundo todo sabem que o ditador perdeu a eleição. O governo americano classificou a posse como uma farsa e anunciou novas sanções contra a Venezuela. 8 autoridades do país foram punidas. Os Estados Unidos também aumentaram para mais de 150 milhões de reais a recompensa por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro e do ministro do Interior, Diosdado Cabello. A União Europeia, o Reino Unido e o Canadá anunciaram sanções contra 15 funcionários de alto escalão do governo. Internacionalmente, hoje o mundo olha a Venezuela como um bicho-papão. Tipo, ninguém quer ficar perto, as pessoas compram o petróleo dela, mas ninguém quer assumir, então ficou muito isso. A nossa relação com a Venezuela vai ser uma relação pragmática, um vizinho com que a gente tem trocas comerciais e que a gente tem que manter uma certa normalidade. Por outro lado, a gente ter representantes do alto escalão do governo chinês e russo mostram que esses são os aliados de última hora do presidente e que Nicolás Maduro e que eles não irão largar a mão do Maduro, qualquer que seja a situação da democracia na Venezuela. E no podcast JR 15 Minutos, o jornalista Luiz Fara Monteiro conversa com a professora de Relações Internacionais Carolina Pedroso sobre o terceiro mandato de Nicolás Maduro e a tensão política na Venezuela. Você pode acompanhar essa entrevista nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. A Advocacia Geral da União deu 72 horas para a Meta explicar quais mudanças na política de moderação de conteúdo vão ser adotadas no Brasil. Nós vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Olá, Celso. Boa noite a você, a Cris e a você que acompanha o Jornal da Record esta noite. O presidente Lula se reuniu hoje com representantes do governo para discutir a medida anunciada pela empresa que é dona do Instagram, Facebook e WhatsApp. O presidente Lula convocou a reunião depois que a Meta anunciou na terça-feira o encerramento do programa de verificação de fatos. A empresa vai adotar as chamadas notas de comunidade, formato em que os próprios usuários fazem correções ou atestam a veracidade de uma informação. Entre os participantes do encontro estavam os ministros da Casa Civil, Rui Costa, das Comunicações, Juscelino Filho, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Eu queria expressar a enorme preocupação do governo brasileiro com a política adotada pela empresa Meta, que parece com a biruta de aeroporto. O tempo todo muda de posição ao sabor dos ventos. Eu quero dizer para essa empresa que a sociedade brasileira não ficará à mercê desse tipo de política. Em notificação enviada à empresa, a Advocacia Geral da União pediu esclarecimentos. Quais providências que vêm sendo e que serão adotadas a respeito do dever de cuidado com relação à coibição de violência de gênero, proteção contra crianças e adolescentes, prevenção contra racismo, homofobia e transfobia, prevenção contra suicídio, óbices a discurso de ódio, dentre outros temas de direitos fundamentais. O presidente Lula já havia classificado como extremamente graves as mudanças anunciadas pela Meta. Hoje, ele anunciou na própria rede social da Meta a criação de um grupo de trabalho do governo federal, com consulta ao Poder Legislativo, Judiciário e à sociedade civil, para acompanhar os desdobramentos das medidas, fortalecendo a liberdade de expressão sem tolerar a violação de direitos fundamentais. O presidente foi claro na reunião que não abrirá mão da soberania do país e do Brasil. Toda e qualquer empresa, nacional ou multinacional, grupo de comunicação nacional e internacional, terá que respeitar o arcabouço legal brasileiro e terá que respeitar a justiça brasileira. Se a Meta não responder em 72 horas, a AGU poderá tomar medidas judiciais. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron. Eles concordaram que liberdade de expressão não significa liberdade de espalhar mentiras, preconceitos e ofensas. O telefonema é o primeiro de vários contatos que o governo brasileiro pretende fazer com líderes europeus para conseguir maior adesão contra a decisão da Big Tech. Procurada pelo jornalismo da Record, a Meta informou que não vai comentar o tema.
Você pode acessar outras notícias aqui de Brasília no r7.com. Voltamos ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso. Obrigado, Fara. A chuva forte deu uma trégua hoje em Peruíbe, litoral de São Paulo. Mas vários bairros da cidade seguem inundados. Centenas de moradores tiveram que sair de casa e estão em abrigos. Apesar do sol forte, as ruas continuam alagadas. Quem tem barco ajuda como pode para resgatar e transportar os moradores. Thaís deixou a casa da mãe, que está alagada, com a filha de 5 anos. A água nunca chegou lá no quintal, né? Foi a primeira vez. Já faz 20 anos que ela mora aqui. Dos 14 bairros da cidade, 9 foram atingidos pelas enchentes. A chuva deu uma trégua, mas tem previsão de mais temporal para a semana que vem. A preocupação é com essa água acumulada que está demorando para escoar e ainda deixa bairros inteiros alagados. Então, nós temos água, chuvas ainda na cabeceira dos rios. Então, essa chuva ainda está acessando aqui o município. E, além disso, nós temos a maré alta. Mais de 400 pessoas estão em abrigos. Outras centenas foram para a casa de parentes. Cheguei aqui sem roupas, né, para trocar. Cerca de 60 animais de estimação também foram resgatados. A água chegou até a cintura, perdemos geladeira, fogão, tudo. Não há previsão para as famílias voltarem para casa. Aqui a gente conseguiu que todas as famílias tenham todo o atendimento necessário e a nossa preocupação agora é no pós. Hoje o sol apareceu e a chuva diminuiu nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo no final de semana? Cris, ainda com bastante chuva entre Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você que nos acompanha. Neste sábado, a umidade que vem do oceano e o calor deixam a atmosfera instável à tarde na região centro-sul do Brasil. Nas capitais Florianópolis, Rio de Janeiro e Cuiabá, esquenta e depois chove em pontos isolados. A sensação será de tempo abafado, com máximas entre 26 e 31 graus. Hoje a chuva pesada caiu sobre Pernambuco, Pará e Maranhão. Neste momento, as nuvens carregadas estão concentradas entre as regiões Norte e Nordeste. Amanhã, a zona de convergência do Atlântico Sul, esse aglomerado de nuvens representado pela escadinha verde, se reorganiza sobre as regiões Norte e Nordeste, provocando chuva sobre todos os estados. Em toda a área destacada, a chance de chuva a qualquer hora, com temporais e ventanias. As capitais Palmas e Salvador devem registrar os maiores volumes. Sábado à tarde, com 31 graus em Porto Alegre e em Porto Velho. 29 em São Paulo, 28 em Brasília e até 33 em Teresina. Tempo Delivery. A Elisa é de João Pessoa, Paraíba. Bem-vinda, Elisa. Fim de semana instável e com chuva a qualquer hora. O céu fica nublado e o sol não aparece. Mesmo assim, à tarde faz até 31 graus. A semana começa com temporais. O Rafael é de Pindamonhangaba, São Paulo. Bem-vindo, Rafael. Sábado ensolarado e com chuva isolada só à tarde. Faz até 29 graus. Entre domingo e segunda, tem alerta de temporais. Faça como eles e participe do Tempo Delivery. Mande sua mensagem pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, corpo de fotógrafo brasileiro desaparecido na França é encontrado no Rio Sena. E veja também, na Califórnia, autoridades afirmam que saques e outros crimes não serão tolerados nas áreas dos incêndios florestais. Peritos em aviação ouvidos pelo Jornal da Record alertam para o risco dos chamados acidentes aéreos de verão, principalmente com aeronaves de pequeno porte. Moradores de várias cidades do Espírito Santo passaram a sexta-feira limpando os estragos provocados pelos temporais. Em todo o estado, mais de 1.000 pessoas tiveram que deixar as casas. Em Santa Leopoldina, na região serrana, os moradores se juntaram para começar a limpeza das casas. Uma tempestade fez o rio que corta a cidade transbordar. A força das águas arrastou carros. Estradas rurais seguem interditadas.
Aqui, um barranco desmoronou sobre o muro e atingiu a casa. Piso arrancado, quebrou tudo, você pode ver. Estragou as coisas lá. Aí, recomeçar de novo, né? Limpar para recomeçar. Desde domingo, os municípios capixabas são atingidos pelos temporais. Em 20 cidades, a situação é mais crítica. Mais de 1.000 pessoas estão fora de casa. Outro problema é o abastecimento de água. Bairros de 5 cidades da região metropolitana e do interior tiveram o fornecimento suspenso sem previsão de retorno. A quantidade de sujeira, de lama que chega à nossa estação é tão grande que ela chega a uma linguagem bem simples, a entupir os nossos filtros. E aí a gente precisa lavar tanto o filtro que o volume necessário para abastecer a população fica impactado. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, foi submetido a uma traqueostomia esta manhã. O prefeito está internado desde o dia 3 de janeiro por causa de uma pneumonia. O procedimento de traqueostomia permite a passagem do ar diretamente da traqueia para os pulmões. Segundo o boletim médico, Fuad está bem adaptado à ventilação mecânica, passou por bateria de exames de reavaliação oncológica e mantém remissão completa do câncer. O prefeito segue na unidade de terapia intensiva. No dia 1º de janeiro, Fuad tomou posse de forma virtual para o segundo mandato. Veja a seguir. O governo anuncia que vai intensificar medidas de combate à dengue em todo o país. E tem futebol, os detalhes dos campeonatos regionais que você vai acompanhar aqui na Record. Inflação oficial do país fechou 2024 em 4,83%, acima do teto da meta. Cento e 53 pessoas morreram em acidentes aéreos no Brasil em 2024, de acordo com o Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Especialistas afirmaram ao Jornal da Record que erro humano é a principal causa dos desastres aéreos. Tempo nublado e um aeroporto sem torre de controle. Cenário favorável para acidentes, segundo esse especialista. Quando a visibilidade é baixa, aeroporto, aeronave e piloto não dispõem de equipamentos para operação com baixa visibilidade, a operação não deve ser feita. O acidente em Ubatuba, litoral de São Paulo, assusta ainda mais quando analisamos os números divulgados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. 2024 foi o ano mais mortal na aviação brasileira na última década. Houve 175 acidentes com 153 mortes, 2 vezes mais do que o registrado no ano anterior. O erro humano é apontado como a principal causa. Antigamente, o fator material tinha um peso maior. Hoje, as aeronaves são absolutamente seguras, os equipamentos são muito bons. Então, sobressai os fatores humanos. Peritos em aviação ouvidos pelo Jornal da Record alertam para o risco dos chamados acidentes aéreos de verão, principalmente com aeronaves de pequeno porte. Uma época em que muitos empresários e familiares viajam para locais onde as pistas de pouso e decolagem exigem boa visibilidade dos pilotos, mas as condições climáticas muitas vezes são desfavoráveis. Mais importante do que a fiscalização, que ela é importante, é a conduta dos pilotos. E muitos deles, para preservarem o emprego, eles se arriscam fazendo voos irregulares. O sogro da mulher suspeita de envenenar um bolo que a família consumiu no final do ano em Torres, Rio Grande do Sul, também morreu intoxicado por arsênio meses antes. A presença de arsênio, um produto altamente tóxico no corpo de Paulo Luiz dos Anjos, foi comprovada em testes feitos pelo Instituto Geral de Perícias. Foi envenenamento causado por arsênio, ingerido de forma oral. Paulo morreu no ano passado após dar entrada no hospital com sintomas de intoxicação alimentar. Na época, a morte não levantou suspeitas, só passou a ser investigada depois do envenenamento de outros membros da família que consumiram um bolo no final do ano. A exumação do corpo aconteceu após a polícia chegar à mulher que teria colocado arsênio na farinha usada no bolo. É a nora dele,
Deise dos Anjos. De acordo com a investigação, ela e os sogros tinham desavenças antigas. Paulo morreu meses antes, em setembro, após passar mal ao tomar um café com leite oferecido pela suspeita numa visita à casa dele. Para os policiais, o veneno estava no leite em pó entregue por ela. Depois de comer o bolo, morreram em menos de 24 horas Maida Berenice da Silva, de 59 anos, Neuza dos Anjos, de 65, e a filha dela, Tatiana, de 47 anos. A mulher que preparou o doce, Zeli dos Anjos, que é sogra de Deise, teve alta nesta sexta-feira. A partir dos dados que estão sendo obtidos, da facilidade que essa pessoa teve em adquirir venenos através da internet, vamos manter um diálogo muito rápido com as autoridades em nível federal. Deise dos Anjos está presa numa penitenciária feminina do estado. O marido dela não é considerado suspeito. Temos provas robustas que ela matou 4 pessoas por hora. O corpo do fotógrafo brasileiro que desapareceu na França foi encontrado depois de 45 dias. As informações com a repórter Denise Odorice, de Paris. Boa noite, Denise. Boa noite. O corpo de Flávio Castro Souza foi encontrado no Rio Sena, em Saint-Denis, uma cidade no subúrbio de Paris, a cerca de 15 quilômetros do local onde ele foi visto pela última vez, no dia 26 de novembro do ano passado. As autoridades francesas disseram que um exame de DNA confirmou a identidade. Souza tinha 36 anos e vinha com frequência à Europa para trabalhar. Ele tinha inclusive uma passagem de volta marcada para o Brasil. O fotógrafo foi visto pela última vez em um apartamento de aluguel por temporada em Paris. Não havia marcas de violência no corpo. A hipótese da polícia francesa é de que a morte foi por afogamento. A temperatura da água do rio também pode ter provocado hipotermia. As investigações continuam e a família agora se organiza para levar o corpo do fotógrafo de volta ao Brasil. De Paris, Denise Odorice. Obrigado, Denise. O governo federal vai aumentar as medidas de combate à dengue em todo o país. Nesse período de calor e chuva, o mosquito transmissor da doença se reproduz com mais facilidade. Desde que o Samuel teve dengue no começo do ano passado, o repelente virou item indispensável. O impacto que eu senti, o pós-dengue, foi a dificuldade na rotina de atividade física. Em 2024, o Brasil teve a maior epidemia de dengue da história. Segundo projeções, neste ano as regiões mais afetadas devem ser São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. O Ministério da Saúde vai intensificar as medidas de combate à dengue em todo o Brasil. O anúncio foi feito hoje pela ministra Nízia Trindade durante visita a unidades de saúde de Belo Horizonte e Contagem. Para evitar uma nova epidemia, o Ministério da Saúde aposta em ações com mosquitos modificados em laboratório para combater a doença. A previsão do Ministério é expandir a soltura desses mosquitos modificados de 3 para 40 municípios brasileiros. A ministra também reforçou a importância da vacinação. Faço não só esse apelo aos gestores municipais, mas também à nossa população. Essa faixa etária de 10 a 14 anos, a gente sempre tem mais dificuldade para levar. Essa vacinação, em particular, não é feita nas escolas. A polícia investiga a morte de uma mulher durante um procedimento numa clínica de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Amanda buscou uma clínica particular para implantar um balão gástrico. Houve uma complicação durante o procedimento e a auxiliar administrativa de 30 anos não resistiu. Na porta do Instituto Médico Legal, a tia, que não quis se identificar, contou que houve uma parada cardiorrespiratória. Para ela, que é enfermeira, a falta de estrutura da clínica e a demora no socorro levaram à morte da jovem. Os primeiros socorros que eles deveriam ter prestado foram insuficientes. E aí eles chamaram o SAMU. Mas a partir do momento que você está numa clínica fazendo um procedimento, seja ele invasivo ou não invasivo, tem que se ter uma estrutura. O balão gástrico é um mecanismo utilizado no tratamento da obesidade.
Consiste em inserir um balão de silicone inflável no estômago do paciente. Esta é uma opção temporária, apenas para casos específicos que precisam de indicação médica. Para o coordenador do serviço de endoscopia do Hospital Moriá, esse tipo de procedimento deve ser feito sempre num hospital. É extremamente importante que, se esse paciente tiver qualquer tipo de complicação, qualquer tipo de evento adverso por causa da sedação ou por causa da injeção de alguma droga, né, pelo próprio anestesista, tiver um efeito adverso, você está num hospital onde você, a priori, pelo menos teoricamente, tem todas as condições de atender esse paciente da melhor forma possível. A polícia já fez a perícia no centro médico. O marido de Amanda e toda a equipe responsável pelo procedimento já foram ouvidos. A Secretaria de Saúde de São Gonçalo informou que não há irregularidade na parte estrutural da clínica, apenas a falta de alguns documentos. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio vai apurar o caso. Os médicos alertam: o balão gástrico não é um procedimento estético e é necessário analisar com muita atenção onde ele será feito. Quando você for fazer uma endoscopia, procure um médico credenciado da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Além disso, faça esse procedimento em âmbito hospitalar. E você tem que tirar as credenciais do colega que vai fazer, ou seja, você tem que saber exatamente se esse colega tem condições, se ele tem um título de especialista, se ele é laureado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia. Em nota, a clínica afirmou que presta toda a assistência à família da vítima e colabora com as investigações. O IPCA, que mede a inflação oficial do país, fechou 2024 em 4,83%, acima do teto da meta prevista pelo governo. Os números divulgados pelo IBGE mostram como os alimentos pesaram no bolso do consumidor no ano passado. Nos mercados, é difícil encontrar alguém que não reclame. A gente toma um susto, né? Porque as coisas estão tudo cara. Tá fogo, não tá fácil. As carnes tiveram forte impacto no grupo de alimentação e bebidas. Subiram quase 21% no ano, reflexo da alta do dólar e do crescimento nas exportações. A exportação, agora no final do ano, da carne bovina teve um incremento, então você perde um pouco da oferta para o mercado interno. Existe também condições relativas ao dólar que também favorecem essa procura de exportação. Em dezembro, os preços dos alimentos e bebidas tiveram o quarto mês seguido de alta e foram os que mais impactaram a inflação, um aumento de mais de 7% em 2024. O café da manhã ficou mais caro, o leite subiu 18% e o café em pó quase 40%. Eventos climáticos, teve queimadas, plantações foram perdidas, então você tem uma menor oferta do produto para o mercado interno e aí o preço acaba elevando. As frutas também estão entre os alimentos que pesaram na inflação em 2024. Ficaram 12% mais caras, além do óleo de soja. Por outro lado, houve redução nos preços da cebola e do tomate. Também apresentaram alta os grupos de saúde e cuidados pessoais e o de transportes, com destaque para a alta no preço da gasolina. Está mais caro abastecer na bomba, não necessariamente porque o petróleo ficou mais caro, mas sim porque a gente tem um real mais desvalorizado. Em carta enviada ao ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central justificou o descumprimento da meta de inflação. Gabriel Galípolo disse que houve uma combinação de crescimento forte da economia, fatores climáticos e a alta do dólar. E hoje a moeda americana fechou em alta de 1%, cotada a R$ 6,10. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,77% aos 118 mil pontos. As vendas financiadas de veículos aumentaram mais de 20% no período de um ano no país. Essa é a melhor marca desde 2011, apesar dos juros estarem mais altos. Mesmo aposentada, Marinete trabalha como motorista de aplicativo. Trocou o carro quitado por um mais novo e mais econômico no fim do ano. E vai pagar durante 3 anos. Quanto menos você gastar, mais você ganha.
né? Então, o outro, meu carro, fazia 6, 7 por litro. Esse faz 9, 10 por litro. É uma diferença pequena? Não é. Ela, no final do mês, a conta fica bem diferente. Dados mostram que as vendas financiadas de veículos cresceram mais de 20% em 2024 em relação ao ano anterior, o que representa 1.200.000 veículos financiados a mais na comparação com 2023. A compra de carros, motos, ônibus e caminhões novos e usados fez desse o melhor índice desde 2011. Apesar da taxa de juros estar alta, ainda assim é uma das linhas de crédito mais baratas, justamente porque tem uma garantia envolvida nessa modalidade. Essa concessionária na capital paulista sentiu o impacto positivo. O crescimento de 15% nas vendas no ano passado foi impulsionado principalmente pelos carros utilitários, que são usados para trabalho. Tapeceiro, uma empresa de baterias, uma empresa de água, ou mesmo, por exemplo, uma empresa de pet. A pessoa monta um pet móvel dentro do carro para poder trabalhar. O financiamento possibilita a aquisição de um veículo para muitas pessoas que não têm condições de pagar o valor total de uma vez só. Mesmo assim, é preciso ficar atento às condições de pagamento para não comprometer o orçamento. Em relação a isso, a Marinete está tranquila. Eu procuro sempre me conter nas minhas despesas, para mim poder arcar com a minha conta, senão não fecha. A Receita Federal divulgou hoje que criminosos estão usando a fake news da taxa do Pix para dar golpes com mensagens via celular. Os golpistas, neste exemplo, dizem às vítimas que elas precisam pagar um boleto de R$ 845 por terem feito Pix acima de 5 mil no mês. Mas isso é falso. Não existe esse tipo de cobrança da Receita Federal. Para não cair na armadilha, confira agora o Tira Dúvidas que a gente preparou para você. Existe imposto sobre o Pix? Não existe, nem vai existir. É mentira que o governo vai cobrar pelas transações via Pix. A Constituição nem autoriza imposto sobre movimentação financeira. Que tipo de informação a Receita vai receber? Vão ser informadas à Receita as transferências via Pix que somam mais de R$ 5 mil por mês, no caso das pessoas físicas, e de R$ 15 mil no caso das empresas. Outra dúvida: quem ultrapassar os valores vai cair na malha fina, na fiscalização? Não, isso é outra mentira. Transferências acima destes valores, claro, não significam fraude. E o que é que o governo quer? Quer pegar os dados dos brasileiros? Mentira também. Pelo contrário, o foco são os grandes sonegadores. Hoje a Receita já é informada sobre transações acima de R$ 2 mil. Agora, este limite subiu para R$ 5 mil para o contribuinte. Não muda nada. E como é que esses dados vão ser usados? A Receita recebe a informação sobre os valores, mas a movimentação continua não sendo identificada. Isto é, a Receita não sabe o que é que você comprou com o seu dinheiro. Isso é importante porque preserva a privacidade e o sigilo bancário do contribuinte. Então, por que essa medida foi adotada? Para atualizar o sistema de acompanhamento financeiro que existe há mais de 20 anos, ao incluir novos meios de pagamento, como, por exemplo, o Pix. E também para melhorar o controle e a fiscalização das operações financeiras, avaliar inconsistências e combater a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos. Então, o que é que as pessoas precisam fazer depois dessa mudança, que está valendo desde a última quarta? Nada. Nada muda para o cidadão, que não precisa adotar nenhuma nova medida. Somente as instituições bancárias precisam passar as informações à Receita. A eleição para as presidências da Câmara e do Senado vão ser realizadas no dia 1º de fevereiro, um sábado. Hugo Mota, líder do Republicanos na Câmara, é o favorito para suceder o atual presidente Arthur Lira. Os partidos que apoiam a candidatura de Mota têm junto mais de 480 dos 513 parlamentares da Casa. O mandato é de 2 anos. No Senado, Davi Alcolumbre é o favorito para a disputa. Os partidos que apoiam o senador têm juntos mais de 50 dos 81 votos.
Um novo balanço mostra que mais de 10 mil casas e estabelecimentos comerciais foram destruídos pelos incêndios florestais na Califórnia. Já são 11 o número de mortos. As autoridades afirmaram que há tolerância zero contra saques e outros crimes cometidos nas áreas do desastre. Os incêndios florestais devastaram uma área maior que as cidades de São Francisco e Boston e já alcançam quase o tamanho de Miami. O fogo pôde ser visto do espaço pelo cosmonauta Alexander Gorbunov, que está na Estação Espacial Internacional. Hoje, o número de pessoas que recebeu ordem de retirada foi corrigido para mais de 150 mil. Muitos moradores que abandonaram as casas estão em abrigos e centros de convenções. Nanete, moradora de Pasadena, diz que é a primeira vez que enfrenta uma situação assim e que é reconfortante saber que pessoas estão mobilizadas para ajudar. Embora esteja fisicamente bem, é difícil. Mais de 10 mil estruturas foram consumidas pelas chamas. Essa escola foi destruída. Só restou a parede da entrada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz e socialite Paris Hilton mostrou como ficou a mansão dela. O cenário é de completa devastação. Hoje, o xerife do condado de Los Angeles descreveu a situação, dizendo que parece que uma bomba atômica caiu nas áreas atingidas pelo fogo. As autoridades também monitoram os crimes nas regiões e afirmam que saques não serão tolerados. Para aumentar a segurança pública, um toque de recolher das 6 da tarde às 6 da manhã está em vigor nas áreas dos 2 maiores incêndios no sul do estado. As forças locais começaram a contar hoje com a ajuda da Guarda Nacional da Califórnia para controle de tráfego e proteção das comunidades. A brasileira Caroline mora há 10 anos em Los Angeles. Ficou 2 dias fora da casa, que não foi atingida pelas chamas. Você vê sua casa intacta, mas ao mesmo tempo você não sabe os danos que podem acontecer, porque a qualidade do ar está muito ruim. Você não pode abrir a porta, porque hoje de manhã já apareceram cinzas no quintal. Você vai dormir, você não sabe se o alerta vai chegar, se é um erro ou não, e se você vai acordar e como que vai estar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Israel respondeu hoje aos ataques que tem recebido dos Houthis, rebeldes aliados do Irã e que apoiam o grupo terrorista Hamas. A Força Aérea Israelense bombardeou uma estação de energia e 2 portos no Iêmen usados pelos Houthis. Os caças israelenses decolaram da base de Ramon, no sul de Israel. A operação acontece após 3 drones terem sido lançados do Iêmen contra Israel. Todos foram interceptados pela Força Aérea Israelense. Os Houthis intensificaram a campanha contra Israel desde o início do cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah no Líbano. Os rebeldes também atacam navios de diferentes países no Mar Vermelho. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que a ação de hoje é uma mensagem direta à liderança dos Houthis. Vamos destruir a infraestrutura terrorista que eles construíram, disse. Israel Katz determinou ainda que as forças de defesa israelenses apresentem um plano para derrotar definitivamente o Hamas, caso o grupo terrorista não liberte todos os reféns até a posse de Donald Trump. O ministro teme que o país seja arrastado para uma guerra prolongada. Hoje, o exército israelense confirmou a morte de mais um refém. Hamza al-Zayadni, de 23 anos, foi encontrado no mesmo túnel em Gaza, onde o corpo do pai dele também foi deixado pelos terroristas do Hamas. Imagens de câmeras corporais divulgadas hoje mostram que o veterano do exército americano que atropelou uma multidão em Nova Orleans ainda atirou contra policiais. 15 pessoas morreram durante o ataque nas comemorações de Ano Novo. Ele foi morto na troca de tiros. Também foram divulgadas hoje imagens do momento em que um míssil atinge um supermercado na região de Donetsk, na Ucrânia. O território é controlado pelas tropas de Vladimir Putin desde o início da invasão do país em 2022. A Rússia acusou a Ucrânia de realizar o ataque. Nos Estados Unidos, o ator Alec Baldwin abriu um processo contra os promotores que o acusaram de homicídio. Ele atirou acidentalmente na diretora de fotografia durante as gravações de um filme.
Baldwin afirma que houve manipulação de evidências e falso testemunho. O presidente eleito dos Estados Unidos anunciou que vai se reunir com o presidente da Rússia. Donald Trump não revelou data e local, mas disse que Vladimir Putin quer conversar sobre a guerra com a Ucrânia. O governo russo afirmou que está aberto a negociações. Hoje, um tribunal de Nova York anunciou a sentença das condenações criminais por pagamentos realizados a uma ex-atriz de filmes adultos. O juiz decidiu que Trump não vai ser preso nem pagar multa, mas vai ficar registrado que ele foi considerado culpado. 2024 foi o ano mais quente da história. A temperatura média do planeta ultrapassou uma barreira preocupante. Enchentes, secas, queimadas. Eventos climáticos extremos foram registrados em todo o planeta. E o que era apenas uma expectativa foi confirmada hoje pelo Serviço Climático Copérnicos da União Europeia. 2024 foi o ano mais quente da história desde o início dos registros em 1850. Em todos os continentes, os termômetros bateram recordes. Foi a primeira vez que a temperatura média global ultrapassou 1,5 graus de aumento. Por trás desses números, o mundo tem enfrentado fenômenos climáticos cada vez mais intensos. O limite de 1,5 grau foi estipulado em 2015 pelo Acordo de Paris, quando governos se comprometeram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global. A falta de consenso entre os países tem contribuído para os extremos do clima, com consequências que podem ser irreversíveis. De acordo com os cientistas, os impactos das alterações climáticas já podem ser sentidos em todos os continentes, em países ricos e pobres. E o Serviço Meteorológico do Reino Unido não tem previsões otimistas. 2025 deve continuar quente, assim como foram os anos de 2023 e 2024. Para este especialista em mudanças climáticas, a diferença em números parece pequena, mas é suficiente para afetar o clima em todo o planeta e o modo de vida da população. Todos deveriam se preocupar com isso. Alerta. Faltam 5 dias para a estreia do Campeonato Paulista. Com a pré-temporada mais curta, esse ano, os times de São Paulo estão acelerando a preparação. E o Bruno Lohans está aqui com a gente com novidades sobre o argentino Rodrigo Garro, craque do Corinthians. Oi, Bruno, boa noite. O que é que houve com ele? Boa noite, Cris, Celso. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, o ano não está começando nada bem para o jogador corintiano. O camisa 10 vai tratar uma lesão no joelho e pode desfalcar o time na estreia do Campeonato Paulista. Segundo o Corinthians, Garro sofreu uma tendinopatia patelar no joelho direito. O problema já havia sido identificado em abril do ano passado, mas voltou a incomodar o jogador. A lesão pode tirar o argentino do primeiro jogo do estadual contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras segue os treinos para a estreia do Campeonato Paulista contra a Portuguesa na quarta-feira que vem, com transmissão exclusiva da Record na televisão aberta. O Verdão pode vender nos próximos dias o zagueirão Vitor Reis, de 18 anos, por uma bolada. O Manchester City da Inglaterra fez uma proposta oficial. O Palmeiras só está disposto a negociar se o valor superar 200 milhões de reais. O Botafogo de Ribeirão Preto apresentou hoje 2 novos zagueiros e eles têm o mesmo nome, Alisson. Um Alisson todo incrementado com 2 L's e Y e outro mais básico, com I e 2 S's. Não só eu e o Alisson Cassiano, mas nós temos nomes, mas também o lateral direito, o Alisson, né? Então, assim, é um trava-língua para o treinador. O segundo clube seguido que eu estou passando que tem pelo menos 3 Alissons dentro do clube. Nomes compostos agora. A Record está pronta para transmitir o Campeonato Paulista e mais 8 estaduais espalhados pelo país. Essa será a maior cobertura regional feita por uma televisão esse ano. 5 campeonatos já começam amanhã.
Jogadores de todo o Brasil se preparam para a largada da temporada 2025. É a hora dos campeonatos estaduais, competições que ganham o coração do torcedor há mais de um século. O Paulistão é a competição mais antiga do país. Começou em 1902, com apenas 5 equipes. O primeiro campeão foi o São Paulo Atlético e o artilheiro foi Charles Miller, que trouxe o futebol ao Brasil e dá o nome a essa praça aqui, em frente ao Pacaembu. E de lá para cá, o campeonato nunca mais deixou de acontecer. Desde 1941, é organizado pela Federação Paulista de Futebol. Uma semente que deu frutos no Brasil inteiro. Hoje, todos os estados, além do Distrito Federal, têm o torneio. E esse ano, 9 serão transmitidos pela Record, distribuídos em todas as regiões do país. Do Norte, teremos o campeonato do Acre e do Amapá. Campeonatos estaduais é que revelam grandes jogadores, frente Norte e Nordeste. Por quê? Porque ali são jovens lançados muito precoces, muito jovens, em função da parte econômica, né? Do Nordeste, o torcedor vai acompanhar o maranhense, o potiguar, o sergipano e o alagoano. Tem clubes que estão trabalhando, estão se preparando desde de novembro até final de outubro ali. Então, vão ter jogos difíceis, vão ter jogos desafiadores também. No Centro-Oeste, o destaque é o Candangão, competição do Distrito Federal. Estamos nos preparando para fazer um grande campeonato. A gente sabe das dificuldades da competição. Tem grandes times aí também com grandes atletas. E estamos fazendo nossa preparação. Vamos em busca dos nossos objetivos. A Record também vai mostrar o Paranaense da região Sul e, claro, o Paulistão no Sudeste. Eu acho que os campeonatos estaduais são super importantes porque, principalmente se tratando do Campeonato Paulista, que é um campeonato super competitivo, onde você tem um acréscimo de jogadores jovens dos times grandes e jogadores dos times considerados do interior, que vêm com toda a força e disposição para despontar no cenário do futebol nacional. Neste sábado, a Record mostra a partir das 4 horas da tarde a largada de 5 estaduais. No Maranhão, Imperatriz e Sampaio Correia. No Rio Grande do Norte, o América recebe o Baraunas, pelo Potiguar. O Sergipe estreia contra o Barra, em Aracaju. E pelo Alagoano, o Penedense, em Murici. No Paraná, a estreia é com o clássico, Atlético e Paraná. A expectativa é a melhor possível, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer do campeonato, qual é o nosso objetivo dentro do campeonato, que é o título. Então, já vamos entrar desde o primeiro jogo assim, com esse pensamento, para que no final do campeonato a gente esteja levantando a taça, comemorando. Comemorar? Ainda é cedo para falar nisso. Mas se vale taça, também vale sorrir no final. O Palmeiras é tricampeão paulista! O presidente Lula doou R$ 1.013 para a campanha virtual da torcida do Corinthians para ajudar a pagar a dívida de R$ 710 milhões do estádio. Em um vídeo postado nas redes sociais, Lula fez a doação via Pix e aproveitou para desmentir as notícias falsas de que o governo passaria a taxar esse tipo de transferência. Até agora, a torcida do Corinthians arrecadou quase R$ 35 milhões com a campanha na internet. Essas foram as notícias do esporte. Cris e Celso. Valeu, Bruno. Obrigado, Bruno. Essa edição termina aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem o 5º episódio da série Reis. Não perca. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.